Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a continuação da aula anterior, Formação do Estado Moderno, parte 2. Então pessoal, na aula passada falei para vocês sobre a formação do Estado Moderno, falei para vocês da centralização de diversas áreas sob a figura do Estado. Então falei para vocês das Forças Armadas, da burocracia, da legislação. Então, de tudo isso, e outros aspectos eu falei para vocês da aula anterior, mas ainda falta a gente falar sobre outros aspectos. Esses aspectos, pessoal, é o seguinte, aqui a partir da formação do Estado Moderno, nós temos também a questão da moeda única, tá? Para um país, tá? Então, todo um país vai passar a ter uma moeda única. Pessoal, por quê? Porque antes, na Idade Média, as negociações elas eram feitas todas em espécie, ou seja, trocas de produto por produto praticamente. Eram pouquíssimos os lugares que tinham moedas, porque precisa ter alguém produzindo isso, Então, por exemplo, lá na época do Império Romano, quem produzia a moeda era o Estado Romano, Então, na época do Império Romano era assim. Na Idade Média, como se descentralizaram as regiões, elas ficaram sem ter o comando único. Tiveram o comando ali sob o Império Carolíngio, mas não durou tanto tempo quanto o Império Romano. Então, essas relações monetárias, ou seja, relações aí por meio de moedas, elas não se estabeleceram. Com a formação dos países, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, depois os Países Baixos, enfim, a formação desses países vai levar com que se tenha a necessidade de ter uma moeda única circulando no país. Se você tem várias moedas no país, é mais difícil a questão da troca monetária. Então, com uma moeda só, você agiliza essa questão da troca aí entre produtos. Uma outra coisa, pessoal, também importante, é a questão da necessidade de um idioma nacional. Então, um idioma único. Então, o que vai acontecer é que cada país vai ter o seu idioma. Portugal vai ter a sua língua nacional, a Espanha vai se centralizar na questão aí de uma língua única, a Inglaterra a mesma coisa, a França também. Porque dessa forma, pessoal, o Estado, o governante, o monarca, tem a sua comunicação mais agilizada, Então há essa necessidade de ter um idioma nacional. Pessoal, a religião também vai ser um aspecto importante aí da formação do Estado Moderno, por quê? Porque basicamente vai se seguir a religião do rei. Então, se o rei for católico, a população vai ser católica. Se o rei for protestante, ou seja, se ele for luterano, se ele for calvinista, se ele for anglicano, a população vai ter que ser também do mesmo credo religioso que o seu monarca. Então, a Inglaterra, por exemplo, teve muito isso. Então, a Inglaterra teve uma sucessão ali de reis ou rainhas que ou acreditavam no catolicismo ou acreditavam no anglicanismo. Então, o Henrique VIII estabeleceu o anglicanismo, rompendo com a Igreja Católica na Inglaterra, mas logo depois sua filha Maria acabou restabelecendo o catolicismo. Aí veio sua outra filha, Elizabeth, e restabelece o anglicanismo. Então o que acontecia é que a população acabava tendo que se adaptar a essa religião nova aí, que ia tomando conta da realeza. No caso, por exemplo, de judeus, que não tiveram nenhum da sua religião ali governando, o que vai acontecer é que eles vão ter que se adaptar à situação dos países onde eles estiverem. Então, por exemplo, na Península Ibérica, em Espanha e Portugal, os judeus acabaram tendo que ser convertidos ao cristianismo, parecendo aquele aspecto que é dos cristãos novos, Então, os nomes dos judeus acabaram sendo acrescidos de nomes que tinham a ver com ferramentas ou com frutas, Então, por exemplo, apareceram sobrenomes aí como Ferreira, como Silveira, então Oliveira. Então esses sobrenomes todos aí são sobrenomes cristãos novos, que apareceram nessa época de conversão dos judeus ao cristianismo. A mesma coisa também, pessoal, aconteceu com os muçulmanos na Península Ibérica. Então os muçulmanos, eles passaram a ser chamados de mouriscos, Então eles eram os mouros, E eles passaram a ser chamados de mouriscos, ou seja, eles eram convertidos ao cristianismo. Ou acontecia essa conversão, eles eram expulsos da Península Ibérica, Então isso foi uma realidade em Portugal e Espanha. Então, um detalhe interessante é que quando os judeus foram expulsos da Espanha, eles acabaram indo parar lá nos Países Baixos, na Holanda, que era inimigo da Espanha, E levaram a riqueza para lá, Começaram a fundar bancos e depois isso ia dar problema para a própria Espanha, Porque as guerras ali de libertação dos Países Baixos em relação à Espanha se dá por causa dessa riqueza também que a Holanda ia conseguir, Os Países Baixos iam conseguir, muito ajudados aí por essa riqueza trazida pelos judeus. Uma coisa importante também, pessoal, um comentário que tem que ser feito é sobre o poder judiciário na formação do Estado Moderno, Aquele sociólogo que eu falei para vocês quando eu expliquei sobre a violência, trata disso, o Pierre Bourdieu, um livro chamado Sobre o Estado. O que acontece é o seguinte, pessoal, ali naquele livro, o Pierre Bourdieu em alguns textos mostra como que o poder judiciário ele foi se formando aí de uma forma peculiar. Por quê?
Diferentemente do poder executivo e do poder legislativo, o judiciário, pessoal, vai se dar numa ideia de meritocracia, tá? A meritocracia, pessoal, tem a ver com a ideia de mérito, né, de merecimento. Então, o que acontece é que o judiciário ele não vai ser eleito. O judiciário ele vai se dar pela questão da competência, da capacidade ali do sujeito de poder estudar e de assimilar os códigos jurídicos, né, e poder aplicar isso na realidade. Então, pessoal, o que acontece é que o Poder Judiciário ele vai se formar de um jeito diferente aí, em comparação com o que acontecia no Poder Executivo e no Poder Legislativo. O Poder Executivo, ainda na época aí das monarquias absolutistas, ele não era escolhido, né? Ele era passado de pai para filho, ou, enfim, quando uma dinastia derrotava a outra por meio da guerra. Enfim, isso era uma situação. Mas lá na frente, quando começarem a questão das eleições mesmo para o Poder Executivo, então vai ser diferente do que acontece com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ser por concurso, né? Então o sujeito ele tem que mostrar que é capaz de ocupar aquele cargo por meio ali da sua competência, da sua capacidade. Então o Legislativo também é diferente do Judiciário, né, pessoal? Porque o Legislativo também é eleito, né? Os representantes do povo são eleitos para formular as leis, discutir os problemas, né? Então ele vai ser diferente do judiciário também, porque o judiciário, como já falei para vocês, vai ser baseado nessa questão aí do merecimento, né, da capacidade. Cada vez mais, pessoal, esses estados eles vão se tornando mais formados, né, eles vão tendo ali suas características, né, cada um com seu idioma nacional, cada um com sua moeda, né, e, pessoal, o que vai acontecer é cada vez mais uma competição entre eles, né. Então, uma competição pela hegemonia, isso vai ficar cada vez mais comum na Idade Moderna, né, então e depois na Idade Contemporânea também, né? Não à toa tivemos as guerras aí interestatais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas esse momento aí da formação dos Estados modernos já mostra ali que esses estados vão competir entre si pela hegemonia. Por isso, pessoal, que vão ser tão importantes os tratados, né? Então os tratados vão surgir aí como uma coisa importante entre os estados, para manter ali uma previsibilidade sobre as relações internacionais, né? Então os tratados eles não podem ser rompidos. Então isso aí serve para a organização interestatal. Isso também vai se desenvolvendo aí na Idade Moderna. Isso vai se firmar ali realmente, pessoal, vai ser na Paz de Westfália, tá? A Paz de Westfália vai acontecer em 1648, logo depois da Guerra dos 30 Anos, tá? A Guerra dos 30 Anos que tinha começado em 1618, teve ali a vitória da França, né? Era uma guerra ali que havia envolvido praticamente todos os países da Europa. E aí, então, em 1648 ali se estabeleceu essa paz que ia dar uma força muito grande para a questão aí dos tratados, né? Por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Então, obrigado e até a próxima.